Alô, como estão todos? Espero que melhor do que eu. Há tantas coisas a falar, não é mesmo? Tantas coisas graves sempre acontecendo no mundo. Eu estou aqui neste jardim, até para ficar longe das teletelas, né? Das câmeras. Nos dias de hoje, encontrar um lugar que a gente possa estar sem ser vigiado é muito, muito difícil. Você sabe bem disso. Bem, tenho recebido muitas comunicações de pessoas passando por dificuldades. E é incrível a quantidade de pessoas em dificuldades. Não posso dizer que eu também não esteja na mesma situação. Vamos dizer que hoje em dia só uma alta elite iluminada é que consegue viver sem grandes preocupações, a não ser enriquecer cada vez mais, adquirir cada vez mais poder, levar adiante projetos verdadeiramente macabros, projetos esses que estão em andamento há séculos e séculos. Que a verdade é que este mundo sempre esteve dominado, em qualquer época, por uma alta elite oculta, uma alta elite que sempre esteve envolvida nos atos mais escabrosos e que mantém a população escravizada, manipula a seu bel prazer, de acordo com já um projeto, vamos dizer, que remonta a milênios e que, primeiro, eles não têm pressa. Então a gente pergunta se eles têm tanto poder, por que é que eles já não fizeram tudo aquilo que eles sempre pretenderam? Na verdade, eles não têm pressa. Até porque ele sabe muito bem que também o processo histórico ele não é linear. Muitas coisas acontecem de maneira que eles também não controlam, por causa essas imprevisibilidades e porque a história contém outros sujeitos que acabam provocando mudanças. Eles sabem que não há como implementar tudo em pouco tempo e que também, bom, o fato é que eles já detêm um poder imenso, sempre tiveram um grande poder e para que eles vão querer, afinal de contas, se apressarem se eles já vivem muito bem também? Não há necessidade para eles de querer tudo ao mesmo tempo. E como eles sempre passam o poder para seus próprios filhos, seus próprios parentes, é uma dinastia. É uma dinastia sanguínea. Nós sabemos muito bem quem são as famílias, os bloodlines, né? As famílias Illuminatis. Nós sabemos muito bem quem são, nós sabemos quais são as grandes ordens, sociedades secretas que estão por trás de quase todos os acontecimentos. Nós estamos sempre também à mercê dessas grandes religiões que posam até hoje como as grandes benfeitoras da humanidade, como aquelas que sempre trazem um bem espiritual, mas a verdade é que as religiões todas, quase em sua grande maioria, são apenas fachadas e fontes de arrecadação de dinheiro,
coisas do gênero. Porque veja que a população, quando precisa de algum desses religiosos, o máximo que vai ter é escutar alguns conselhos, vai se escutar apenas algumas palavras de estímulo, coisas do gênero. E isso acaba também remetendo a nós mesmos, né? Muitas vezes nós mesmos não fazemos tudo aquilo que poderíamos, ou talvez não possamos, dada a nossa limitação. Entretanto, muitas vezes também nós caímos nessa situação de não poder fazer, né, aquilo que poderíamos fazer, porque, como eu acabei de falar no começo, eu tenho recebido relatos dramáticos de pessoas que me contatam dizendo que estão passando por situações que eu entendo muito bem, porque são muitas situações que eu já passei também. Algumas são até parecidas com as situações que eu estou passando. Só que você fica sem poder fazer mais do que falar para essas pessoas que elas precisam, por elas mesmas, tentarem sair da situação, porque hoje em dia ninguém ajuda ninguém. Ninguém ajuda ninguém, como eu disse também, por impossibilidade, gostaria muito de ajudar, e veja que aqueles que poderiam ajudar não ajudam. Muitos que detêm muito dinheiro estão só preocupados aí, projetos extravagantes, fazer coisas extravagantes, fazerem coisas para obter mais prazer. Quer dizer, hoje em dia a vida se resume a você ter muito prazer, né? As pessoas, quando têm algum tempo livre, alguma oportunidade, vão buscar uma fonte de prazer, até para compensar o dia a dia enfadonho que nós vivemos, né? E também me pergunto como é que nós fomos cair nesse cotidiano tão enfadonho, em que as pessoas apenas trabalham para viver. Raras as pessoas que realmente executam algum trabalho porque esse trabalho é aquilo que elas realmente gostariam de fazer. Então as pessoas vivem sem nenhum tipo de prazer, e quando elas têm algum tempo elas vão buscar certos prazeres, né? Então elas até esquecem as outras pessoas e esquecem que as outras estão sofrendo, e vão em busca dos próprios interesses. O que a gente poderia falar para essas pessoas que estão passando por grandes dificuldades? Eu simplesmente digo, olha, em parte caímos nisso tudo, nessa realidade matrixiana. Nós caímos às vezes em grande parte por culpa de nós mesmos. Perguntemos-nos quanto poderíamos ter feito para evitar essa situação, para pelo menos que as coisas não tivessem tão ruins. O que nós fizemos? Creio eu que nós não fizemos o suficiente, por mais que podemos até pensar que tenhamos feito, nós não fizemos o suficiente. Como se diz, nada do que fizemos foi suficiente. Então, por outro lado, há pessoas que pensam que nós não estamos numa situação tão ruim assim. Bom, se a pessoa estiver numa boa situação, ela realmente vai pensar isso, principalmente. Mas para as pessoas que pensam assim, eu digo que aparentemente tudo pode estar muito bem. Você pode olhar ao redor e ver, às vezes, muitas pessoas felizes, aparentemente felizes. Como eu tenho percorrido o mundo nos últimos anos,
tenho tido a oportunidade de entrar em contato com outros povos e verifico que muitas pessoas vivem aparentemente felizes, você vê uma certa alegria. Entretanto, eu diria que aquela alegria verdadeira que havia antigamente, que eu experimentei, vamos dizer que até os anos 80, ainda havia um clima, uma alegria no ar autêntica. Eu sentia essa alegria, havia uma esperança, havia realmente um certo entusiasmo natural das pessoas. Hoje eu vejo que as pessoas riem artificialmente, todas as alegrias são artificiais, em paraísos artificiais, vamos dizer que é uma felicidade meio que virtual. Então, ou senão as pessoas procuram consolos em velhas crenças, procuram pensar, não, a situação está assim, mas poderia ser pior. Ou vamos viver da forma como a gente pode viver, mas felicidade genuína já parece que não existe mais. É muito, muito difícil eu ver assim alguém realmente feliz. Como é que tudo isso foi acabar? Como é que essas coisas foram acabar? Como é que nós fomos mergulhar nessa situação? Parece que hoje só quem é feliz aqui tem muito dinheiro e poder, fama, sucesso. Os que não têm isso vivem uma subvida, ou vivem se enganando, fingindo, ou apenas se contentam pelo fato de, bom, estou vivo, estou me alimentando, pelo menos eu estou respirando. Como algumas pessoas já até me falaram, graças a Deus estou respirando. Então, as pessoas hoje às vezes dão graças a Deus e se sentem felizes apenas por não estarem em uma situação pior, uma situação que às vezes seria de fato muito pior para elas. Então, vivemos dessa forma. Vamos simplesmente empurrando com a barriga, vamos protelando, procrastinando muitas coisas. As coisas vão ficando para o amanhã. É sempre um amanhã utópico, um amanhã esperançoso. Na verdade, um amanhã que, como a gente bem sabe, nós vivemos, na verdade, num eterno agora. Se a gente for pensar bem, sempre nós vivemos no eterno agora, que é o passado, que é o futuro. Nós estamos sempre no agora. E o agora é isto que nós estamos vivendo. E se me perguntarem se alguma esperança de que, concebendo que possa existir um amanhã, será melhor, eu digo, infelizmente não. A tendência é tudo realmente piorar. E quais são as coisas que poderiam acontecer, das que já aconteceram no mundo? Tem coisas previstas. Eu não gosto de falar de previsões, não gosto de falar de profecias. Eu não gosto de ficar falando também desses grandes projetos secretos de redução populacional, de eliminação de pessoas. Nós sabemos muito bem tudo o que está acontecendo e também não posso falar aqui abertamente, porque senão serei cancelado. Mas eu acredito que vocês já saibam, vocês são bem informados, vocês já saibam a respeito. Eu não preciso ficar aqui repetindo isso. Eu acho que o que eu falo aqui é mais em termos de
até de um desabafo, uma maneira de eu mesmo expressar certas consternações e pergunto, pergunto apenas se tudo isso ainda vai continuar por muito tempo. Nós não sabemos também. Essas pessoas que vivem marcando datas, daqui a tantos anos, no ano 2000 e tanto, a gente sabe que todas essas previsões nunca acontecem. As coisas acontecem de maneira, aliás, de maneira bem imprevisível. Nem imprevisível, ninguém previu exatamente as coisas como iriam acontecer. Alguns acontecimentos sim, por exemplo, o 11 de setembro, como eu já mostrei em alguns trabalhos que eu já escrevi, o 11 de setembro ele já estava sendo anunciado já há décadas anteriores. Todas as mensagens subliminares, algumas até mensagens até bastante explícitas estavam presentes em filmes, na literatura, em revistas. Quer dizer, aquela elite, pessoas pertencentes às sociedades secretas já sabiam que isso ia acontecer e ficaram jogando pistas, sabendo que ninguém ia decifrar essas pistas. Eles têm essa tendência de uma coisa jocosa que eles fazem. Eles adoram fazer isso. Eles agem como os psicopatas esses psicopatas seriais que antes de cometer os seus crimes lançam pistas, avisos que vão fazer aquilo. É algo recorrente neles. Me parece que é algo que até lhes dá um certo prazer, não sei. Eles adoram fazer isso. Então, por exemplo, o 11 de setembro ele foi bastante anunciado, e até mesmo o discurso da nova ordem que abriu que inaugurou a nova ordem mundial, feito pelo George Bush, Skull and Bones, George Bush pai, em 1991, ele foi feito exatamente 10 anos antes, feito no Congresso dos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 1991. Então todas as pistas estavam dadas. Vocês vejam que todo o simbolismo por trás não era difícil de você decifrar, só que tudo isso foi ignorado, como sempre é tudo ignorado. E tudo que se possa falar é tudo taxado aí de coisas de lunáticos, teorias conspiratórias, e tem uma tendência hoje de você ficar polarizando tudo. Então você joga de um lado, essas pessoas aqui são conspiracionistas, são anti-governo, anti-isso, anti-aquilo, negacionistas, etc e tal. Já de outro lado você tem as pessoas boazinhas, as pessoas do bem, que seriam as pessoas aí que dizem amém a tudo, que acham que está tudo normal, que a ciência é maravilhosa, que a tecnologia é maravilhosa, que todo o progresso é maravilhoso, que tudo é lindo e maravilhoso, e que tudo está caminhando muito bem, que nós vivemos no melhor dos mundos e que está tudo certo, né? Essas são as pessoas aí que se dão melhor no mundo. São facilmente aceitas e basta elas falarem o que se fala no senso comum. Não vão enfrentar nenhum problema, não vão enfrentar nenhum boicote, essas pessoas não vão ser ridicularizadas, não vão ser excluídas, não vão ser marginalizadas, não vão ser rechaçadas pela própria família, não é? Não vão acabar como os tantos colegas nossos que acabaram completamente excluídos de tudo. E essas pessoas que vivem se dizendo defensoras dos direitos dos que não têm voz, etc., parece que não se importam com
com o que elas fizeram com esses, entre aspas, conspiracionistas. Não só eles, né? Me refiro também aqui a políticos que nós sabemos muito bem aí que estão sendo escorraçados. Políticos, por incrível que pareça, pessoas que tinham muito poder também, mas foram derrubadas por outros que tinham poderes maiores. Então, quando surgem, às vezes, algumas pessoas no meio político que são diferentes, vamos dizer assim, porque surgem, né? Não são, não são todas as pessoas, não são todas as pessoas que, mesmo até fazendo parte dessa elite, não são todas as pessoas que permanecem praticando isso, porque você vê já aí que eu digo aquilo que, para retomar aquilo que eu disse no começo, essas pessoas da alta elite, dos altos poderes, sabem muito bem que às vezes surgem coisas que eles não preveem, nunca previram, não estavam prevendo. Surgem pessoas no meio deles mesmos que acabam se rebelando, né? Vamos citar aqui apenas um exemplo, o John Kennedy, que aliás também é muito defenestrado às vezes, porque ele tinha tendências esquerdistas, ele comia Marilyn Monroe, ele era um católico, mas ele tinha uma descendência irlandesa, ele era um católico, um dos raros presidentes americanos católicos. Se não me engano, acho que ele foi até o primeiro, se não me engano, não me lembro bem. Acho que foi o primeiro e único presidente católico americano. E porque isso e aquilo, ele tinha vários defeitos, ele não era, realmente, ele não era mesmo, e o pai dele era um mafioso, o pai do Kennedy era um tremendo de um mafioso, tremendo de um cara ligado ao que havia de pior, né? A própria família Kennedy, uma dinastia que foi uma dinastia nobre, que tem uma descendência nobre aí ligada aí a uma linhagem sanguínea nobre Illuminati. Então, o próprio Kennedy foi um deles que, em certo momento, não sei o que houve, ele não sei se horrorizou com tudo, ele resolveu se rebelar. Quando ele começou a tomar medidas, fazer alguns discursos que aqueles que dominam o mundo perceberam que ele iria desviar um pouco a rota, o mataram. Aliás, fez agora 59 anos, dia 22 de novembro, 59 anos do assassinato do Kennedy. Eu coloquei até mesmo uns avisos sobre isso a respeito de um vídeo que eu fiz, coloquei no meu canal, sobre o assassinato de Kennedy, em que eu mostro ali por A mais B quem realmente foram os assassinos dele. Então, todos aqueles que acabam de alguma forma contrariando aí o que já está pré-determinado, acaba fatalmente eliminado, assim como todos esses conspiracionistas que tiveram aí algum peso, acabaram completamente defenestrados, jogados na lata do lixo. Alguns foram presos, alguns foram processados, estão sendo processados, com tantos processos nas costas que a vida deles ficou inviável. Então, é assim que se acaba com as pessoas, né? Você não precisa necessariamente matar uma pessoa, você simplesmente a anula, se torna a vida dela completamente inviável. Você acaba com todas as possibilidades dela. Então é isso que acontece. Eu gostaria de falar. Vocês podem notar que eu estou meio travado.
travado porque eu preciso medir as palavras. Eu já falei isso nas lives anteriores que eu dei, que as pessoas às vezes pensam assim, poxa, o Cláudio não está... O que acontece? Ele não fala mais, não fala muito mais que poderia. Realmente, não tenho como falar. Eu tenho que medir as palavras, eu tenho que ser cuidadoso. Não posso citar nomes, não posso falar certos termos, não posso aqui falar tudo aquilo que eu gostaria. Se bem que às vezes eu me arrisco muito, eu acho. Eu escrevo, quem quiser consultar o meu blog, meu site, é só entrar lá, porque ali, nesses lugares eu falo. Eu não tenho como escrever, por exemplo, um artigo, uma matéria, e não entrar em detalhes, em citar nomes, em dar nome aos bois. Eu não tenho como, isso é impossível, né? Aí eu teria que escrever poesias parnasianas, né? Coisas que eu detesto. Escrever principalmente poesia parnasiana. Eu já escrevi muita poesia. Eu tenho, aliás, alguns livros de poesia que eu escrevi, mas parnasianismo não dá. Bom, já escrevi muita poesia, assim, gente. Já estive muito inspirado aí uns tempos e não sei se um dia eu vou publicar essas poesias. Gostaria muito, mas o fato é que ninguém lê poesia. E da minha vida não tem sido nada poético, vamos admitir. Bom, pessoal, é tanta coisa para ser dita. Eu estou fazendo mais um desabafo. E claro que vamos aqui. Eu pretendo fazer vídeos mais específicos sobre certos assuntos, me arriscar a entrar em certos detalhes. Mas eu acho que também muita coisa eu já disse nos meus livros, nos meus artigos, e talvez o que valha mais é você dar um depoimento tanto triste, mas sincero, porque é tanto engodo, é tanta mentira, é tanta fraude. E aqui eu quero dar até meus parabéns para alguns colegas com os quais eu, graças a Deus, tenho contato. Graças a Deus eu tenho contato com pessoas que eu considero aí, essas pessoas, essas sim são a verdadeira nata da humanidade. Não esses que controlam o mundo, não esses que estão na ONU, não esses que estão nos governos atuais. Aliás, eu não sei mais de mais ninguém, poderia até citar aí uns 2 ou 3 que estavam no poder e agora já não estão mais. Não consigo hoje ver mais ninguém. Aí hoje foram todos tirados. Os poucos que ainda bravamente tinham uma visão distinta, estavam tentando fazer algo que pelo menos abrandasse um pouco toda essa desgraça, toda essa tragédia imposta pela nova ordem mundial. Hoje já não tem mais ninguém. Não tem mais nenhum. Então, nem mesmo diria que nem mesmo impostos subalternos de menor escalão. A coisa toda foi totalmente dominada. Então, não restando mais nada praticamente em termos de representatividade. Eu tenho esses colegas que ainda mesmo assim continuam lutando como podem, seja mandando mensagem umas para as outras, fazendo protestos esparsos, saindo às ruas, como ainda algumas pessoas saem. Ainda que eu não quero dizer aqui para essas pessoas que isso é inútil.
que na verdade é praticamente inútil. Porém, se ainda há, se ainda há uma certa resistência, talvez isso mostre aqueles que, que acham que já está tudo consumado, que muitas pessoas, muitas pessoas resistirão a isso, e mesmo com o preço das suas próprias vidas. Seria até melhor ser um mártir do que um cúmplice. Pense bem, nós vamos todos morrer mesmo, de qualquer forma. Aliás, a morte é a única certeza. A única certeza que nós temos na vida é a única, é a morte, a única. E estamos fadados a morrer. Penso eu, você morrer como um mártir, algo que também está bem fora de moda, mas talvez seria uma morte mais honrosa. Pensemos aqui, quantos milhões ainda irão morrer aí por causa dessas pandemias intermináveis, coisa também que nós já dissemos isso muito antes. Essas pandemias iriam ser intermináveis e fomos taxados de idiotas, de inventores de fake news, etc. Está tudo acontecendo. Queria saber dessas pessoas aí que nos ridicularizaram, se elas vão fazer com a meia-culpa, dessas pessoas também que não acreditam, que vivem taxando tudo isso de coisa de extremista, coisas de pessoas medievais, chamam. Existem vários, vocês sabem muito bem todos os rótulos que nos aplicam. Extremistas, extrema-direita, intolerantes, o que mais? Pessoas desconectadas da realidade, quer dizer, nós somos desconectados da realidade. Quem está desconectado da realidade? Quem está vivendo no mundo da fantasia e do faz de conta? Então, essas pessoas sofrem de uma grave impostura. Essas pessoas que vivem aí defendendo a ciência, elas realmente se dizendo, falando em nome da ciência, não tem algo, sabe, uma das coisas mais nojentas isso. As pessoas desconhecem totalmente o que seja a ciência, a origem da ciência. As pessoas deveriam ler um livro de um historiador italiano chamado Paulo Rossi. Não confundam com aquele Paulo Rossi que eliminou o Brasil na Copa de 82. É um historiador, é o xará daquele jogador, o grande Paulo Rossi, que aliás já morreu também. Não, o Paulo Rossi, acho que, o historiador Paulo Rossi não, o historiador Paulo Rossi, se não me engano, está vivo ainda. Mas então ele, recomendo que vocês leiam um livro desse historiador italiano chamado O Nascimento da Ciência Moderna. Um livro extraordinário que explica como nasceu a ciência e as origens da ciência. A ciência, ela toda ela, a ciência nasceu da alquimia e do ocultismo. E a ciência, e muitas pessoas pensam que depois, não, tudo bem, elas até admitem isso, mas elas pensam que com o advento da era moderna, a ciência ela se separou totalmente do ocultismo. Isso é uma grande falácia. A ciência jamais se separou do ocultismo. E até mesmo é um gato. Até mesmo a NASA, por exemplo, que é tida como talvez o grande bastião da ciência. Quando se fala em ciência, as pessoas já pensam, acho que em primeiro lugar, talvez na NASA, né? Seria o grande bastião. A NASA, ela é toda baseada em ocultismo, toda baseada
um conhecimento esotérico. Tudo que eles fazem é sempre calcado em numerologia, em cabala, principalmente cabala. As pessoas deveriam estudar mais isso. É, e a NASA possui em sua biblioteca uma quantidade assim gigantesca de livros sobre o ocultismo. Quem descobriu isso foi o grande historiador David Noble, autor do livro The Religion of Technology. David Noble passou um tempo na biblioteca da NASA e descobriu isso. E não seria de surpreender mesmo, porque estudando todas as missões da NASA, você verifica que eles escolhem datas cabalísticas para fazer as missões. E também não vou entrar, numa outra hora eu vou falar só sobre isso. Vou falar só sobre isso. Vou falar só sobre as fraudes da NASA, que são um negócio assim, fora de série, inacreditáveis. Inacreditáveis. E, bom, acho melhor encerrar por aqui. Era isso que eu tinha para falar. E tentarei ser um pouco mais otimista nas próximas vezes, pessoal. Ok? Quem sabe eu traga aí algum fio de esperança, de algo assim. E acho que eu vou encerrar prestando aqui um tributo a todos esses que continuam lutando. Prestar um tributo, uma solidariedade a todos esses que tiveram suas vidas completamente destruídas. E lamentar pelos que fizeram isso, porque não sei se desconhecem as grandes leis da vida, e eles devem saber que a lei do retorno realmente existe, que essas pessoas que fizeram isso vão sofrer as consequências um dia, toda essa maldade. E eu me pergunto quais castigos essas pessoas não mereceriam por tanta maldade, por destruir as vidas de outras pessoas dessa forma. Pessoas que estavam simplesmente tentando acordar as outras e falar a verdade, levar a verdade para o mundo. E eu então me solidarizo com essas pessoas, me solidarizo com esses jornalistas de uma certa emissora que foram afastadas por falarem verdades também, tiveram seu programa cancelado. Lamento e presto solidariedade, se bem que a minha solidariedade também não conta muito, mas seria apenas para prestar um tributo até mesmo pessoal. Então é isso, pessoal, e também todas aquelas pessoas que estão passando por esses problemas, esses tormentos, posso dizer, se serve de consolo, que a minha situação não é muito melhor, eu diria até pior. E aquilo que eu havia acabado de dizer também, nossa única certeza é a morte. É a morte. E por mais aí que tenhamos tudo, um dia perderemos esse tudo. A única coisa que nós levaremos para um outro mundo, se há uma continuidade, é o nosso espírito e a certeza de que nós não estávamos comprometidos com essa seara satânica, que nós estávamos ao menos dentro das nossas limitações, a nossa pequenez, nossa tremenda pequenez nesse mundo. Nós estávamos pelo menos tentando saber a verdade, estávamos lutando para sair de uma matrix infernal e fazer com que ao menos
tivéssemos um pouco de paz conosco mesmos, né? Que é inconcebível como que essas pessoas podem fazer o que fazem e ainda assim viverem aí como santas, fingindo que são as melhores pessoas do mundo, né? Então, esses que estão aí continuando a aumentar suas fortunas e com essas fortunas continuando a tocar esses projetos satânicos e macabros, essas pessoas que deveriam, na verdade, estarem preocupadas. Então, por pior que nós estejamos, mesmo que estejamos na pior situação, nós não somos como eles. Nós não somos como eles. Devemos dar graças a Deus por isso. Então, pessoal, é isso. Agradeço por terem me aguentado mais uma vez. E prometo que nas próximas falarei mais. Valeu. Tchau para todos. Tudo de bom para todos. Até mais.